A sala de análise tática parecia sufocante naquela tarde de quinta-feira em São Paulo. Abel Ferreira, 43 anos, observava atentamente as repetições do último jogo projetadas na parede. Enquanto sua equipe técnica discutia animadamente sobre falhas defensivas e oportunidades perdidas, Abel permanecia em silêncio, seus olhos captando algo que os outros não viam. Não era apenas sobre futebol. Após 3 anos e meio no comando de um dos maiores clubes do Brasil, Abel havia desenvolvido um sexto sentido. Conseguia perceber quando algo não estava certo, quando existiam correntes subterrâneas que outros não notavam. E nas últimas semanas, esses sinais se tornavam cada vez mais evidentes. Reuniões das quais não era convidado, conversas que cessavam quando ele se aproximava, o diretor de futebol, Maurício Torres, evitando seu olhar durante as coletivas. O presidente do clube, sempre presente após as vitórias, misteriosamente ausente após o último empate, apesar de estar no estádio. Se você gostou do começo desta história, clique no botão de inscrição agora e ative o sino de notificação para não perder a próxima parte desta história incrível. Seu apoio significa tudo para mim. Mister, acha que devemos alterar a formação para o próximo jogo? Perguntou seu assistente, Carlos Vieira, interrompendo seus pensamentos. Abel assentiu vagamente, sua mente ainda processando as peças do quebra-cabeça que começava a formar diante dele. Podemos discutir isso amanhã. Por hoje é suficiente, respondeu, recolhendo suas anotações. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas congestionadas de São Paulo, Abel fez uma ligação para Ricardo Silva, jornalista esportivo com quem mantinha uma relação respeitosa ao longo dos anos. Ricardo, preciso de informações, mas isso fica entre nós. Claro, Abel. O que quer saber? O que estão dizendo nos bastidores? Sobre mim, sobre meu trabalho? A verdade. O silêncio do outro lado da linha foi revelador antes mesmo da resposta do jornalista. Abel, tem certeza que quer saber? Absoluta. O jornalista respirou fundo. A diretoria está em conversas avançadas com Jorge Sampaoli. A ideia é anunciar a troca no comando, após o clássico do próximo domingo, independentemente do resultado. Abel agradeceu, desligou o telefone e continuou dirigindo, seu rosto impassível. A notícia não o surpreendia tanto quanto deveria. Era a confirmação do que seus instintos já haviam detectado. 3 títulos em 3 anos. Uma legião de fãs devotos, jogadores que dariam a vida por ele em campo, e ainda assim, a ingratidão do futebol se manifestava mais uma vez. Em seu apartamento naquela noite, Abel não conseguiu dormir. Não era a iminente demissão que o incomodava, mas a forma sorrateira, os sorrisos falsos, as mentiras descaradas do presidente garantindo publicamente sua permanência apenas 3 dias antes. Às 4 da manhã tomou uma decisão. Ninguém esperava o que estava prestes a fazer. Deixe nos comentários o que você faria no lugar do Abel ao descobrir uma traição profissional como essa. Suas respostas podem revelar muito sobre seu estilo de liderança em momentos de crise. O treino da sexta-feira transcorreu normalmente aos olhos externos. Abel conduziu as atividades com a mesma intensidade e profissionalismo de sempre. Corrigiu posicionamentos, incentivou jogadores, discutiu estratégias. Nenhum sinal do turbilhão que fervilhava dentro dele. Após o treino, chamou seu capitão, Leandro Costa, para uma conversa privada no vestiário vazio. O que acha da nossa situação atual? Perguntou Abel diretamente. Leandro, 31 anos e 12 no clube, hesitou. Estamos em segundo no campeonato, classificados na Copa. Não é perfeito, mas... Não me refiro a isso, interrompeu Abel. Falo da situação nos bastidores. Seja honesto comigo. O capitão baixou
os olhos visivelmente desconfortável. Os jogadores estão com você, mister. Todos nós. Mas alguns diretores têm falado com certos jogadores, sondando opiniões sobre uma possível mudança no comando. Abel assentiu. Mais uma peça do quebra-cabeça. Obrigado pela honestidade. Preciso que confie em mim. Agora, o que vou te contar fica entre nós dois. Durante 40 minutos, Abel explicou detalhadamente seu plano. Ao final, Leandro o encarava com uma mistura de surpresa e admiração. Tem certeza disso, professor? É arriscado. Certeza absoluta, respondeu Abel. Mas preciso de você ao meu lado. Na saída do centro de treinamento, Abel foi abordado por repórteres. As perguntas inevitáveis sobre rumores de sua saída. Estou totalmente focado no clássico de domingo, respondeu com um sorriso enigmático. Será um jogo histórico, garanto a vocês. Ao chegar em casa, Abel fez diversas ligações. Primeiro, para seu empresário em Portugal. Depois, para os 3 assistentes técnicos de sua maior confiança. Por fim, uma videochamada de 2 horas com seu mentor, um antigo treinador português que o guiara nos momentos mais difíceis de sua carreira. No sábado, dia da preleção final antes do clássico, Abel surpreendeu a todos ao solicitar que nenhum diretor ou membro da diretoria participasse da atividade. Momento exclusivo entre comissão técnica e jogadores, justificou. Um pedido incomum, mas que foi respeitado, embora tenha causado cochichos pelos corredores do clube. Dentro da sala de vídeo, com apenas seus jogadores presentes, Abel não falou sobre táticas ou sobre o adversário do dia seguinte. Em vez disso, fez um discurso emocionado sobre lealdade, respeito e dignidade. Sem mencionar diretamente a situação, deixou claro nas entrelinhas que sabia de tudo. Amanhã não jogamos apenas por 3 pontos, finalizou. Jogamos pela nossa história, pelo que construímos juntos nestes 3 anos e meio. E, principalmente, pela verdade. Nenhum jogador fez perguntas, nenhum precisava. A mensagem estava clara. Naquela noite, enquanto a cidade fervilhava de expectativa pelo clássico, Abel finalizava os preparativos para o que seria o dia mais surpreendente de sua carreira. O estádio estava completamente lotado naquele domingo. 70.000 pessoas vibravam, cantavam e agitavam bandeiras sob o sol escaldante de São Paulo. O clássico era tratado pela imprensa como decisivo para as pretensões do clube no campeonato, mas nos bastidores todos sabiam que era muito mais do que isso. Nos camarotes, diretores e conselheiros comentavam em voz baixa sobre o futuro do clube pós-Abel. Alguns já discutiam como seria o estilo de Jorge Sampaoli, quais jogadores seriam aproveitados, quais dispensados. No vestiário, 1 hora antes da partida, Abel reuniu os jogadores para aquela que todos presumiam ser sua última preleção. A tensão era palpável. Alguns atletas tinham os olhos marejados, outros mantinham o semblante fechado, contrariados com a situação. Todos aguardavam as palavras do treinador que havia transformado o clube nos últimos anos. Mas Abel Ferreira surpreendeu mais uma vez. Em vez do tradicional discurso motivacional, simplesmente disse: hoje não falarei sobre táticas, vocês já sabem o que fazer. Hoje quero que joguem com o coração, mas principalmente com a verdade. Mostrem em campo quem realmente somos. O jogo começou exatamente às 16 horas. As equipes se estudavam, criando poucas chances nos primeiros minutos. Na arquibancada, a torcida apoiava incondicionalmente, ignorando os rumores que circulavam na imprensa. Aos 22 minutos do primeiro tempo, um lance mudou tudo. O capitão Leandro recebeu um passe na intermediária, driblou 2 adversários e, de fora da área, acertou um chute indefensável no ângulo. 1-0. Na comemoração, em vez de correr para a torcida como sempre fazia, Leandro dirigiu-se diretamente para Abel Ferreira. Abraçou-o intensamente e foi seguido por todos,
os outros jogadores, incluindo os reservas que saíram do banco. Uma demonstração clara de união e apoio. As câmeras de televisão capturaram o momento que tornava evidente para milhões de espectadores o que estava acontecendo nos bastidores. O presidente do clube, na tribuna de honra, remexia-se desconfortavelmente em sua cadeira. O segundo tempo começou com o adversário pressionando em busca do empate. Abel mantinha-se calmo à beira do campo, orientando seus jogadores com a mesma precisão de sempre. Aos 35 minutos, quando o empate parecia próximo, veio o segundo gol. Novamente Leandro, desta vez de cabeça após um escanteio. Comemoração, outro gesto simbólico. O capitão entregou a braçadeira para Abel colocar em seu próprio braço. Uma imagem que seria a capa de todos os jornais esportivos no dia seguinte. Quando o árbitro apitou o final da partida, consumando a vitória por 2-0, todos esperavam que Abel comemorasse efusivamente, talvez como um adeus ao clube. Mas, contrariando as expectativas, ele simplesmente cumprimentou o técnico adversário e caminhou calmamente para o túnel que levava aos vestiários. Você já presenciou uma demonstração de lealdade surpreendente em um ambiente profissional? Compartilhe sua experiência nos comentários. Momentos como esses revelam o verdadeiro caráter das pessoas. Enquanto jogadores e comissão técnica celebravam no vestiário, Abel Ferreira preparava-se para a coletiva de imprensa obrigatória. Todos esperavam um pronunciamento emotivo, talvez um desabafo ou até mesmo uma despedida velada. A sala de imprensa estava lotada. Jornalistas de todos os veículos importantes do país aglomeravam-se, ávidos por capturar o que prometia ser um momento histórico do futebol brasileiro. Quando Abel entrou, o silêncio tomou conta do ambiente. Sentou-se calmamente, ajustou o microfone e, antes que qualquer pergunta fosse feita, disse: "Antes de começarmos, tenho um comunicado importante. Os repórteres inclinaram-se para a frente, canetas e gravadores a postos. Acabo de enviar uma proposta formal à diretoria do clube. Um projeto detalhado para os próximos 5 anos, incluindo reestruturação das categorias de base, modernização do centro de treinamento e uma nova filosofia de contratações." Surpresa era evidente nos rostos presentes. Ninguém esperava aquilo. "Este projeto não foi elaborado apenas por mim", continuou Abel. "Contei com a colaboração de especialistas em gestão esportiva de Portugal, Espanha e Brasil. Além disso, inclui sugestões valiosas dos próprios jogadores, que conhecem profundamente a realidade do clube." Abel fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. "Estou ciente dos rumores sobre minha saída. Sei que a diretoria já conversou com outros treinadores. Isso é parte do futebol, entendo e respeito. Mas em vez de fazer um drama público ou me vitimizar, decidi transformar este momento em uma oportunidade para o clube." Na tribuna de honra, o presidente do clube assistia à coletiva em um monitor, com expressão atônita. O celular em sua mão não parava de tocar, com conselheiros e patrocinadores exigindo explicações. Abel continuou: "O projeto que apresentei inclui minha permanência por mais 2 anos, com opção de renovação, por mais 3, dependendo de metas esportivas claramente definidas. Mas também inclui um plano de sucessão, para que minha eventual saída no futuro não cause rupturas no trabalho construído." Um murmúrio correu pela sala de imprensa. "Quero deixar claro que este não é um ultimato. É uma proposta profissional, que coloca os interesses do clube acima de qualquer individualidade, incluindo a minha. A decisão final cabe à diretoria e, seja qual for, será respeitada." O jornalista Ricardo Silva, o mesmo que havia confirmado as negociações com Sampaoli, levantou a mão. "Abel, por que esta abordagem em vez de um confronto direto com a diretoria?" Abel sorriu levemente.
Porque futebol é sobre construir, não destruir. É fácil apontar culpados, criar divisões, alimentar polêmicas. O difícil é propor soluções. E é isso que este clube merece. Soluções, não mais problemas. A coletiva durou mais 40 minutos. Abel respondeu todas as perguntas com serenidade, sem atacar ninguém, sem criar mais tensão do que já existia. Ao final, levantou-se e disse: "Agora, se me dão licença, preciso ir. Prometi à minha filha que assistiríamos um filme juntos esta noite. Há coisas na vida mais importantes que o futebol." A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, torcedores inundaram os perfis oficiais do clube, exigindo a permanência de Abel. Patrocinadores ligaram preocupados com a instabilidade e possível reação negativa do público. Ex-jogadores manifestaram-se publicamente em apoio ao treinador. 24 horas depois, o presidente convocou uma coletiva de imprensa emergencial. Aparentando cansaço e com olheiras profundas, anunciou: "Estamos orgulhosos em comunicar a renovação do contrato de Abel Ferreira por mais 4 anos. Seu projeto de reestruturação foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Jorge Sampaoli? Nunca houve negociações. Foram apenas rumores infundados da imprensa. Nos bastidores, todos sabiam a verdade. Abel havia vencido não através de confronto ou escândalo, mas com inteligência emocional e estratégia. Em vez de derrubar seus adversários, ofereceu-lhes uma ponte dourada para recuar. Uma semana depois, no primeiro treino após toda a turbulência, um jornalista perguntou a Abel como ele havia conseguido reverter uma situação aparentemente irreversível. No futebol, como na vida, não basta perceber o que está acontecendo. O crucial é como você reage ao que percebe. Pode escolher o caminho da raiva, do ressentimento, da divisão, ou pode escolher o caminho da construção, mesmo nos momentos mais difíceis. Abel Ferreira havia transformado uma quase demissão em um projeto de longo prazo. E o fez não atacando seus adversários, mas oferecendo algo que eles não podiam recusar: um futuro melhor para todos. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com amigos e familiares. Suas interações são o que permitem que eu continue criando conteúdos como este. Muito obrigado por acompanhar até aqui.